Olá, boa tarde. A polícia do Rio de Janeiro prende o criminoso mais procurado do estado. Rogério 157 é apontado como chefe do tráfico na Rocinha, uma das maiores favelas do Rio. Tensão no Oriente Médio. A comunidade internacional adverte o presidente Donald Trump sobre a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Em Brasília, o governo avança na ofensiva para conseguir votos a favor da reforma da Previdência. E a Câmara dos Deputados aprova na madrugada a medida que cobra menos impostos de petrolíferas. E a repercussão da decisão do COI, que excluiu a Rússia da próxima Olimpíada de Inverno. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A gente abre essa edição com a notícia de que o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro foi preso hoje durante uma operação conjunta da polícia e das Forças Armadas em diversas comunidades. Rogério 157 é apontado como chefe do tráfico na favela da Rocinha, uma das maiores do Rio, e responsável também pela disputa de pontos de venda de droga que assustou a cidade em setembro. Desde as 5 da manhã, quase 3.000 militares fizeram o cerco nos acessos ao Morro da Mangueira. A operação também aconteceu no Tuiuti, no Arará e Mandela, todas comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. Veículos e pedestres foram revistados. Nem a mochila da criança foi dispensada de revista. Na Mangueira, os policiais cumpriram mandados de prisão contra traficantes. Nossa equipe registrou o flagrante de uma dessas prisões. Além das forças federais, também participaram da operação as polícias civil e militar. Durante a operação, as forças de segurança prenderam Rogério 157, apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. Ele foi encontrado aqui na comunidade do Arará, na zona norte da cidade. Depois que rompeu a aliança com o NEM, Rogério 157 teria dominado a Rocinha e deflagrado uma guerra na comunidade. Ele era um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Desde setembro, foram realizadas diversas operações na Rocinha com o apoio das forças federais à procura de Rogério 157. Ele foi conduzido para a cidade da polícia descalço. Alguns agentes tiraram selfies com o traficante depois da prisão. Após a captura de Rogério 157, tiros ainda foram ouvidos pela manhã durante a operação. Com retroescavadeira, os agentes removeram barricadas. O espaço aéreo ficou controlado, mas sem interferir nas atividades dos aeroportos. Autoridades do Rio deram uma entrevista agora há pouco e quem acompanhou tudo foi o repórter Tiago Pimenta, que traz mais informações para a gente, né, Tiago? Boa tarde para você. É isso aí, Flávia, boa tarde. As informações da entrevista que acabou de acontecer, né, alguns minutos atrás, terminou a entrevista, são de que a prisão de Rogério 157, Rogério Avelino da Silva, teria sido fruto de um trabalho de inteligência e da conjugação de várias informações. Havia indícios de que ele estaria na favela do Arará, na zona norte da cidade. E a polícia então deslocou agentes que conheciam fisicamente Rogério 157 para efetuar essa prisão, já que ele estava tentando modificar a sua aparência, tatuagens, cicatrizes, por exemplo. No momento em que foi encontrado pela polícia, Rogério 157 tentou se passar por outra pessoa, mas os policiais logo o reconheceram e efetuaram a prisão. Com a prisão do traficante, alguns agentes tiraram selfies e postaram nas redes sociais. Essas ações aí já estão sendo investigadas pela Corregedoria da Polícia. A ocupação na Rocinha, mesmo com a prisão de Rogério 157, vai continuar pela Polícia Militar, que também tem outros mandados de prisão para cumprir. Foram ouvidos pela manhã disparos na Rocinha, mas de acordo com a polícia, esses disparos foram para comemorar, já que não houve confrontos aí durante a manhã. A PM vai continuar com a operação na Rocinha e Rogério 157 deve ser transferido para um presídio federal em outro estado. Ao todo, a operação cumpriu 7 prisões e 2 apreensões de adolescentes, além de armas e drogas. Também com a operação, 21 estabelecimentos de ensino ficaram sem aulas. Quase 6.000 alunos foram prejudicados. Voltamos com você, Flávia. Obrigada, Tiago. A gente espera que com essa prisão diminua um pouco a violência aqui no Rio, né? Muito obrigada.
Nos últimos 20 anos, mais de 16 mil pessoas foram mortas por policiais no Rio de Janeiro. Só em 2017 foram uma média de 3 mortos por dia. Movimentos sociais e de direitos humanos lançaram hoje uma campanha pela vida e contra operações policiais em favelas. Para diminuir as violações cometidas pelo Estado, movimentos sociais e de direitos humanos, junto a pesquisadores e ativistas, construíram a campanha Caveirão Não, Favelas pela Vida e contra as operações. Ela é inspirada em outra campanha contra o Caveirão, organizada em 2006 pela Anistia Internacional. O Caveirão é um símbolo da militarização dentro das comunidades, que além das mortes, gera outros impactos para a sociedade, com o fechamento de escolas, postos de saúde e comércio. Familiares de vítimas de violência policial também participaram do lançamento da campanha. Quando começaram as incursões com o Caveirão nas comunidades, o Caveirão entrava à noite, qualquer hora, tocando uma música que é Eu Vim Roubar Sua Alma. E então começaram a morrer muita gente. As execuções, porque o Caveirão entrava atirando para tudo quanto era lado. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje um projeto que cria um regime especial de importação dos bens usados na exploração de petróleo e gás natural. Serão suspensos impostos como o que incide sobre os produtos industrializados, PIS/PASEP e CONFINS importação. Outro benefício para as petrolíferas em atuação no Brasil é a suspensão de tributos na compra de matérias-primas no mercado interno. A medida aprovada segue para apreciação dos senadores. Se for mantida como está, começa a vigorar já no ano que vem e vai até dezembro de 2040. A busca por votos para a aprovação da reforma da Previdência continua em Brasília. Hoje teve um café da manhã e mais encontros estão marcados para o longo do dia. A repórter Selma Dias traz mais informações de como estão essas negociações, né, Selma? Boa tarde para você. Oi, Flávia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o governo só vai colocar esse assunto em pauta, a reforma da Previdência em pauta aqui na Câmara, quando tiver certeza que tem pelo menos os 308 votos necessários para a aprovação desse texto. E aí, em busca dessa certeza, desse convencimento, o governo tem intensificado as articulações. O presidente Michel Temer hoje conversou com líderes da base aliada. Pelo menos 9 partidos participaram desse encontro, entre eles grandes bancadas como o PSDB e também o Democratas. Quem participou dessa reunião disse que hoje à noite, Temer se encontra novamente com esses líderes, dessa vez para fazer uma contabilidade mais precisa, definir números, fazer um raio-x mesmo e saber quem é a favor, quem é contra e quem está aí em cima do muro. Segundo a apuração mais recente feita pelos próprios líderes, a reforma da Previdência hoje tem o apoio de 260 deputados da base, 150 parlamentares estariam indecisos. O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre esse assunto, criticou essa contabilidade, disse que a divulgação desses números não ajuda em nada no convencimento e ainda atrapalha os parlamentares. Segundo Maia, não tem condição de colocar essa reforma para votar nos próximos dias. Esse também é o posicionamento do vice-líder do governo aqui na Câmara, o deputado Beto Mansur. Ele acredita que para colocar em pauta, para trazer aqui para o plenário, tem que ter o apoio de pelo menos 320 parlamentares. Mas como eles querem que isso seja votado até terça da semana que vem, essa semana inteira, esse convencimento, esse trabalho de convencimento deve ser intensificado. O governo quer um compromisso dos partidos, quer que os partidos se posicionem com antecedência por meio aí do fechamento de questão. E o que é esse fechamento de questão? É o compromisso das legendas em torno da aprovação dessas reformas, dessa reforma especificamente. E aí, no caso, se um partido fechar a questão e algum integrante for contra a recomendação que foi definida, esse integrante, esse dissidente pode ser punido, inclusive sendo expulso do próprio partido. Aqui em Brasília hoje, 2 reuniões importantes de partidos para tratar desse assunto. Neste momento, o PSDB está reunido para tratar da reforma da Previdência. Não vão falar sobre fechamento de questão, mas vão passar para os parlamentares um panorama geral do que é essa reforma para, num segundo momento, tentar fechar ali uma unidade entre os partidos para que eles votem de forma favorável a essa reforma. Já o PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer, tem reunião hoje à tarde e aí sim para fechamento de questão. Hoje, durante toda a manhã, nós conversamos com vários líderes, vários parlamentares sobre essa mobilização que está acontecendo aqui no meio político. Nós vamos ouvir
ouvir agora um trechinho da entrevista do deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo aqui na Câmara. Você vai ter um trabalho intenso até terça-feira que vem, até o dia da votação. Que isso ocorre em qualquer reforma da Constituição. O que é importante é a gente ter um determinado número e ter uma margem para você poder trabalhar. A sociedade acaba entendendo bem a reforma que nós vamos fazer, que não vai prejudicá-la. Nós vamos, na verdade, acabar com os privilégios. Então isso está muito cravado já na cabeça da sociedade brasileira. Então, de uma forma geral, acho que os ventos estão todos a nosso favor. O que a gente precisa é ter número para poder votar na terça-feira.